Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório. Hoje a gente vai falar sobre produtividade. Bom, hoje nós vamos falar sobre produtividade. Escreve aí, ó. Escreve aí o que vocês entendem por produtividade. Vamos ver o que passa na cabeça de vocês sobre essa palavra. Ah, que Mengão, Michel. Larga a mão disso, cara. Nem Mengão, não é? Menguinho. Vi- Ah, o João Marcos veio atrás da vaga. Eita, Vou te nós. mandar o e-mail do RH lá, João Marcos. Ah, Ah, mas que não dá bom. o E como é que site tá, do ó? Já que a galera gosta de saber disso, como é que tá aí em Portugal? Diga aí pra todo mundo, como é que tá a vida aí em Portugal, cara? Mas vão escrevendo aí, o que vocês entendem por produtividade? Eu quero saber o que vocês entendem com essa palavra, para a gente começar a bater um papo aqui sobre isso. Ah Ó, o lá, Michel não, aí, ó, tá não vendo? inventa não, gente. Não Começa com essas inventa não. histórias, João Marcos, ó. Não inventa não. Vamos ser produtivos. Ah lá, Portugal é bom, mas é ruim, Brasil é ruim, mas é bom. É bem isso, cara. É bem isso, né? Olha lá, a Jéssica já colocou, a produtividade, capacidade de produzir mais. Boa noite, Jun. Tudo Boa jóia? noite, John. E aí, quem mais tem alguma opinião aí? O que é produtividade? Vamos, gente, vamos. Tem 11 pessoas só. Vamos pôr gente nessa live aqui. O que é produtividade? O que vem na cabeça de vocês? A primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala de produtividade. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para você. Os seus alunos, meu amor, eles têm dificuldade sobre produtividade no laboratório? Sim, com certeza. Acredito que uma grande parte, né, não só dos meus alunos, mas grande parte das pessoas, não só dos laboratórios, né, tem Na vida, né? dificuldade, na vida, né, tem dificuldade com produtividade. Olha lá, o Michel falou, produtividade para mim é fazer mais em menos tempo e bem feito. Boa, boa. Já é uma boa, um bom começo aqui, ó. Duas coisas, a capacidade de produzir mais e fazer mais em menos tempo. Alguém mais algum palpite aí do que é produtividade? Olha lá, João Marques. Produtividade, produzir com qualidade no menor tempo possível, entender sobre como ser eficiente e entender suas limitações. Muito bem, é bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Então, vamos começar aqui a explanar sobre isso. O que você vê, amor, de dificuldade na galera com produtividade? Qual que é a visão que você vê no geral? Eu acho que as pessoas confundem muito, né, a produtividade com a produção, né, do laboratório. É interessante que até que quem quis comentar ali, até que foi mais assertivo, né, nas respostas, né? Isso. O que a gente vê muito é isso, né? Quando a gente fala de produtividade, a pessoa ela só pensa que ela vai produzir mais, ter um número, produzir mais, né? Como se é só em relação a trabalho, né? Mas na verdade, não é bem assim, né? Porque é até engraçado, olha só, eu tava numa aula de inglês agora, e aí eu falei que a gente ia ter a live e tal, e tava falando sobre produtividade, a gente começou a discorrer sobre produtividade. Aí dos alunos que estavam lá, que era a aula de conversação, disse assim, eu não tô sendo produtiva agora porque eu estou de férias, e então na escola eu não estou produtivo, é porque eu não estou indo. Então eu só estou trabalhando. E eu estudo, ela está estudando para concurso, eu estudo também. Então, aí eu até falei para ele, né? Perguntei, mas peraí, nem sempre que você está indo, só pelo fato de você estar indo no seu trabalho, que você está sendo mais produtivo do que realmente você está estudando. De repente você está Exato. estudando em casa, você está sendo mais produtivo só no seu estudo ali em casa do que
propriamente de ir para o trabalho, né? E é o que acontece mesmo. Às vezes a gente acha que a gente precisa estar ali no laboratório, né? Porque, infelizmente, uma grande maioria ainda, né? Acaba romantizando a história de estar, né, no laboratório. Então, assim, É, parece que quanto mais tempo você fica no laboratório, quer dizer que eu estou produzindo, né? Mas é será? bem isso. Né? Será que, que isso daí é a produtividade que é a melhor para a tua vida, né? E Uhum. até para dentro do laboratório? Porque não é o tanto de tempo que você fica, mas sim a qualidade que você faz com esse Aí tempo, que né? pega. Que a palavra em si, que está junto da produtividade, que eu gosto de lembrar a todo mundo, é eficiência. Na verdade, a produtividade é quão eficiente você é. Porque eu tenho muitos amigos que às vezes reclamam, que falam assim, nossa, fiquei o dia inteiro hoje no laboratório e não fiz nada. É, Entendeu? Porque as pessoas às vezes não têm eficiência. São pequenas coisinhas que vão roubando o seu tempo durante o dia que diminui a sua produtividade. E não a sua produção, mas a produtividade, o quanto você produz realmente para o laboratório, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, ó, no curso da Janaína, vocês vão aprender bastante sobre isso. Sobre delegar e sobre funções de cada um dentro do laboratório. Então tem aquele laboratório do eu mesmo, do eu sozinho, que o cara é o telefonista, ele é o empacotador, ele é o vazador de gesso, ele é o ceramista, ele é a contabilidade, ele é o relações públicas, ele é o RH e ainda é a cobrança, né, o financeiro. e você esqueceu do entregador, Ah, do porque entregador, ele é ainda entrega. verdade. É. Então, às vezes o cara faz tudo isso e não produz. O João Marcos falou, ó, ser ocupado é diferente de ser produtivo. E é verdade, tem gente que se ocupa com tanta coisa que não consegue produzir. Então, na verdade, quando a gente pensa em produtividade, em quantidade, em número, na verdade a gente tem que pensar em eficiência. Quão eficiente eu sou dentro do meu laboratório para que eu melhore em minha produtividade? Porque se você for mais eficiente, mais produtivo você é. Talvez você melhore o seu número também, né? Então, mas você sabe que é interessante, que aí você me corrija se eu estiver errado, porque dá a impressão que se a pessoa trabalha teoricamente menos, parece que, pô, nossa, eu trabalho muito mais do que. Como assim, se ele, de repente, ele consegue fazer lá o das 8 às 18 no laboratório, por exemplo? Uhum. A gente vai colocar no laboratório, mas isso é para tudo, mas vamos encaixar assim dentro do laboratório, que é a nossa realidade, né? Sim. E aí o outro, ele tem aquele prazer de falar que ele trabalha mais, que ele vai trabalhar das 8 às 10, das 8 à meia-noite, entende? Então, eu acredito também que as pessoas, elas têm uma crença, né, que é aquilo que elas acreditam que é verdade. O que que é uma crença? Não tem nada a ver com religião, tá, gente? É o que você acredita como verdade, que você sempre escutou, então Você você aprendeu que aquilo é uma verdade absoluta. então, aquela é tua verdade, aquela é sua crença. E talvez aí, se você puder olhar lá de quando você era pequeno, de repente ali na sua casa, com seus pais e tudo, algum dos dois sempre trouxe isso para você, né? Que você precisava trabalhar muitas horas, que tinha que trabalhar muito tempo. Por isso que você, assim, você estava produzindo. Porque tem muita gente que não consegue descansar porque elas precisam estar ocupadas, geralmente, realmente, né, essa palavra, que precisa estar ocupada, precisa se sentir produtiva o tempo todo. Então, ela não consegue descansar e parece que está fazendo alguma coisa errada. Então, ela se sabota mesmo com essas pequenas é, distrações durante o dia, né? Que a gente vai falar sobre elas, para que ela valide aquilo que ela acredita, que ela está trabalhando muito. É. Eu vou contar Mas uma historinha aqui, ó, fala. que vai de encontro a tudo isso aí. Porque essa relação de produtividade eu aprendi muito cedo. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, lá no passado, eu trabalhei, uma boa parte do meu ganho naquela época era por produtividade e produção. Então, eu ganhava comissão pelo tanto de trabalho que eu entregava.
Então, eu aprendi muito rápido a ser produtivo. E ser produtivo me trazia mais produção. E olha só que interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu mudei de cidade, fui para um outro lugar, não conheci ninguém, e acabei começando a trabalhar num laboratório, um laboratório grande lá em Araçatuba. E quando eu cheguei lá, eu estudava, então eu só tinha meio período do dia para poder trabalhar. Porque eu fiz um combinado comigo mesmo, que eu ia trabalhar durante meio período e meio período eu ia estudar. E para acabar, isso daí durou acho que 6 meses É, só, porque eu não consegui. Mas só que nesses 6 meses, o que que aconteceu? Eu produzia de uma tal maneira, produtividade com produção. Então eu produzia de uma tal maneira, porque eu melhorei a minha eficiência, que eu conseguia fazer um salário, às vezes, maior do que quem ficava o dia inteiro no laboratório. E por quê? Porque eu era focado em produzir ali, então eu não me distraía. Então a minha produtividade era grande para poder aumentar a minha produção. Vocês conseguem entender essa dicotomia de produtividade e produção? Então eu não me distraía com outras coisas para poder produzir mais. Então eu era mais produtivo dentro da minha produção. E eu conseguia fazer um salário maior do que muita gente que às vezes trabalhava o dia inteiro no laboratório. E é lógico que isso sempre gera confusão, sempre gera problemas. Então, incômodo. é incômodo. Aí, olha que interessante. As pessoas, ao invés. Oi, Vilane, tudo bem? As pessoas, ao invés de tentarem produzir igual a mim, algumas pessoas se reuniram com o patrão para abaixar meu salário porque eu estava ganhando demais. Olha a cabeça das pessoas, como que é aquela coisa, né? Então, é melhor ele não ter do que eu ter igual a ele, né? Então isso desde cedo já me despertou. Então, com isso, lógico, a minha produção sempre foi mais alta porque eu consegui uma produtividade legal, né? Quer ver uma coisa também que eu sempre chamei a atenção dentro do laboratório? Conversas paralelas durante o trabalho, né? Quantas vezes eu não vi um colaborador virando a cadeira de costas para a mesa para poder trocar uma ideia, né? Com um, com o outro e tal. E eles, às vezes, sempre falavam, mas você também conversa. Eu falei, eu converso, mas eu não tiro o olho do modelo e não paro o que eu estou fazendo para poder conversar. Porque você tá, eu falo e eu escuto, eu não preciso olhar para você para poder conversar. Então, eu sempre tive isso muito focado, né? E essas pequenas distrações do dia a dia, é uma olhadinha no WhatsApp, é uma conversinha besta, uma piadinha e tal, isso vai roubando o seu tempo de uma tal maneira que a gente às vezes nunca fez as contas. Agora mesmo eu estava lendo uma publicação falando que se você perder 3 horas por dia, 3 horas por dia no celular, são 9 anos da sua vida. 3 horas por dia de celular são 9 anos da sua vida toda que você vai ficar só com o celular na mão. Então são pequenas coisinhas que a gente às vezes não presta atenção e isso vai roubando a nossa produtividade e, em consequência, diminui a nossa produção. Olha lá, o Michel falando, ó. Eu sempre me impunha mini metas. Tipo, até as 3 horas tem que ter tantos elementos aplicados. Com isso ganhei agilidade. Também serve como parâmetro, né? Porque você focou em fazer aquilo. Então te ajuda, não te distrai. Então isso é muito importante. É, Eu acho que otimização. você entender como a sua cabeça funciona, eu acho que é a primeiro start, né? E para isso a Janaína está aí para ajudar vocês. Mas foi interessante até você falar isso, de entender realmente a cabeça, porque cada um vai funcionar de um jeito diferente, né? Tem pessoas, igual você falou, você conversa, você consegue conversar e tá tudo bem que você continua fazendo o que você tá fazendo ali, né? É, Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem, não. né? E eu brinco também que esse ser multitarefas que nós mulheres, né, que temos o dom de fazer, não sei se é um dom ou não, pelo seguinte, porque a gente tem essa tendência mesmo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que muitos homens não conseguem, mas as Não. mulheres, a maioria consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas até que ponto isso é bom? Porque tirando quando a gente está em casa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, que a gente cuida da criança aqui
né, coloca o telefone do lado e vai fazendo almoço e tal. Então, assim, essas coisas. Mas, assim, na parte, na hora que você está trabalhando ali, nem sempre isso resolve. Às vezes você precisa ser mais focado mesmo no que realmente você precisa estar fazendo. Porque dá essa sensação de que esses dias mesmo uma colega comentou em uma das nossas postagens lá, falando, nossa, eu tô nessa de não saber o que eu faço primeiro. Porque a pessoa, ela acaba começando a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela acaba não fazendo Não nada. termina nada. Ela não termina nada. Então, ela precisa entender o que que ela precisa fazer primeiro, para começar. Essa de mini metas, né? Essa dica da mini metas é muito interessante, porque você já sabe o que que você precisa fazer. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas também que, então eu vou fazer mini metas, só que aí faz uma lista lá de coisas que tem que fazer e tal. E elas se atropelam elas mesmas, porque elas Aí não faz funcionam daquele jeito. 38 metas para fazer no mesmo dia. Então, você precisa se conhecer, primeiramente, precisa conhecer como você funciona, para você entender o que que você vai fazer melhor para você render. Porque nem tudo que funciona para mim, que funciona para o Eric, vai funcionar para você. É, E aí é o problema, que as pessoas, elas é, não sabem como elas funcionam, né? Elas, isso é interessante que você me conhece bem, né? Fala pra galera aí quantos cadernos eu usei em 6 anos de faculdade de odontologia. olha, gente, ele eu sei que só um que ele usa. Olha aqui. Eu tenho caderno daqui, e eu já chego para meus alunos e eu falo, gente, vamos caderninho, todo mundo pega um caderninho. Por quê? Só que aí é por que que é importante, né, ter um caderno. O caderno, até nessa parte do autoconhecimento ali, para se conhecer, é muito importante você usar, porque quando você escreve, você está ali conversando com você mesmo. Isso fixa na sua mente. Agora, o Eric, realmente, para aprendizado, por exemplo, ele aprende só dele ver e ouvindo, ele já está entendendo como é que funciona o negócio, e eu não funciono Eu desse jeito. tenho que ser assim, né? Cada um vai funcionar de um jeito, então vocês precisam entender qual jeito vai funcionar melhor para vocês. Se eu sei que eu não posso ficar com o celular do lado enquanto eu trabalho, porque ele vai sim distrair a minha atenção, eu vou colocar um horário para eu ver as mensagens dos meus clientes. Se sou eu dentro de um laboratório, por exemplo, eu preciso ver as mensagens. Só que o cliente, ele te manda a mensagem, se for urgente, ele vai te ligar. Sim, Não é? Ele exato. não vai simplesmente só mandar a mensagem e vai ficar lá esperando você. Não. Então você não precisa responder naquele momento. Se for urgente, ligue, né? E então são pequenas coisinhas que você vai colocando, que você vai fazendo, que já vai tornando o seu dia um pouco mais produtivo. Porque hoje em dia, a gente, com o celular, que é maravilhoso para um monte de coisas, ele acabou sendo mais uma distração. E isso é um problema. É um problema no laboratório, por exemplo, que tem colaboradores, porque para a gente gerir as pessoas, falar dessa questão de celular, aí vê um videozinho, aí vai mostrar para o outro, aí todo mundo já fica na conversinha ali, aí já As 10 cadeiras já 15 viram tudo, minutos. né? Então assim, olha, mas nossa, vai ser todo mundo engessado, ninguém. Não, tem os momentos de descontração, né? Até Claro. é É saudável, saudável. mas se só tiver esses momentos, eles não aí viram um momento inteiro de descontração e não só alguns momentos, né? Então, entender exatamente como você funciona, esse a primeira dica aqui que a gente dá para vocês. E aí Deixa a eu só gente. responder aqui para a Rafa. A Rafa colocou aqui, ó, eu preciso estar focada para ser produtiva. Ô, Rafa, você sabe que a gente tinha um colaborador, que se ele tiver aqui, ele vai saber que é ele, que para esse cara produzir eu tinha que trancar ele numa sala sozinho. Ele é o cara que, assim, se tiver dois na sala, ele não faz nada. Mas se ele estiver trabalhando sozinho, é uma maravilha. É o melhor funcionário para ter. Ele sozinho, trancado dentro de uma sala. Mas se puser mais um com ele, acabou. Aí não funciona assim. Ele sabe que eu tô falando com ele. Ixi, agora você já falou que tá aqui.
Não, eu falei, se ele tiver aí, então é outra história. Ele sabe Eu quem que nem ele é. vi. Mas o mais interessante é que tem aquelas pessoas que elas precisam mesmo disso. Se elas ficarem sozinhas, Produzem mais. elas morrem, gente. Elas não ficam dentro. Aí é que tá, né? Mais uma vez, de falar de se conhecer. Tem pessoas que são mais. Já são pessoas por si só mais focadas, já são pessoas assim que gostam de sentar, trabalhar e não gosta de conversinha, de piadinha e tudo mais. Mas tem as outras pessoas que elas não conseguem trabalhar sozinhas, elas precisam de outras pessoas. E aí, se você acabar impondo só isso, para ela fica chato demais e ela não consegue, né? Ela não funciona. Ah lá, a Rafa tá falando, eu só funciono sozinho, É, cuido do financeiro, laboratório e preciso de atenção, silêncio, ambiente que consigo produzir. Verdade, ó, outra coisa, é interessantíssimo isso. Eu não consigo trabalhar com música. Se você coloca uma música para mim, vai me dando uma dor de cabeça que para mim não funciona. Então eu trabalhava com uma outra pessoa que ela gostava de música, mas ela sabia dessa minha deficiência, assim, de não conseguir, que dá dor de cabeça. Então, quando ela ia no meu horário ali para trabalhar comigo, ela não colocava música, eu colocava um foninho, acabou, né? Então, tem gente que funciona com fone, coloca fone e, ó, some, né? Assim, foca ali no trabalho de um jeito que não que não lembra que existe ninguém mais, né, do lado, assim, e consegue produzir muito melhor com fone, com música, né? Então, cada ó, um tem que entender como funciona. a Jéssica é das minhas. Ó. Jéssica, eu já ouvi todos os podcasts que você imaginar. Audiobook, às vezes eu já ouvi, ó, esse ano eu não sei, mas o ano passado eu acho que eu ouvi uns 6 ou 7 audiobooks, né, que é audiolivro, porque eu gosto de ter alguma coisa no meu ouvido. Se tiver tudo silêncio, aí que eu não trabalho, que eu não produzo. Eu tenho que ter uma distraçãozinha ali para ficar. E eu acho ótimo também, porque eu vou É, melhorando a minha cabeça também com aquilo que eu estou ouvindo, e às vezes não fico ouvindo só coisa séria, não. Às vezes eu preciso de umas piadinhas, de umas bobeiras, para dar uma desligada, às vezes, no cérebro, para dar sabe aquela refrescada no cérebro? Porque se você acelerar demais o tempo todo também, o motor estraga, né? Então, de vez em quando, você precisa ter um ouvido passivo de umas bobeiras, sabe? Umas piadinhas, uns assuntos mais leves, para você distrair também o cérebro. Se você gosta de podcast, não seja um obeso mental, né, amor? Que a gente brinca. Fica só enfiando informação, e isso às vezes causa um pouco de ansiedade. Então, ouve umas besteiras também, ouve umas piadas, ouve uns assuntos besta, que faz bem também para a cabeça. exatamente. Também só ouvir e não colocar nada em prática, né? É, a Vilane também, ela só trabalha com fone. Ô, Vilane, e as músicas que a galera põe aqui, meu Deus do céu, o povo chega cedo todo dia e põe a mesma rádio todo dia. Então, as mesmas músicas todo dia. Então, a gente bota fone para ouvir as nossas coisas por conta disso também. A Milene está dizendo, eu coloco fone e ouço músicas, mas meu trabalho rende muito mais. Já sou focada, mas com, A fo- música com a melhora música. mais o É. foco. É, olha, tá vendo? Então, Ela já se conhece. o que acontece? Então, primeiro e de tudo, se conhecer, conhecer como você funciona melhor. E quando você conhece quando funciona melhor, você também conhece o que te enfraquece mais. Então, naquilo que te enfraquece, é aí que é os pontos, gente. É aí que mora o perigo, sabe? Não deixar o que te enfraquece mais perto do que o que te potencializa, né? Então, a gente. A Vilane falou, é isso aí mesmo. E o Frank, o Michel Frank, ele teve aqui, né? Ele falou, ó, já sabia até a sequência da música. O pior é que continua as mesmas, Michel. É, então, o que a gente precisa entender é de otimizar, né? Eu acho que a palavra melhor para definir a produtividade é otimizar. Otimização de tudo, né? Otimizar o tempo, otimizar é, a organização e tudo Ó, o mais, né? Cauê. Que, O Cauê falou que já tá até estudando teoria da Terra plana. Aí também não, aí é, você tá monarque demais já também. Para um pouco. Então, vamos lá.
E aí a gente começa a ir para o segundo ponto, que é o gerenciamento de tempo, né? O Isso. gerenciamento de tempo, a gente sabe que a gente vai ter um tempo. Todo mundo fala qual que é a primeira palavra, né? Qual que é a primeira frase que o pessoal fala? Sempre. Ah, eu não tenho tempo para nada. É, sempre, né? Sempre eu não tenho tempo, porque o tempo a gente não tem mesmo, né? Se a gente não conseguir fazer o tempo, se a gente não falar eu vou fazer um tempo, a gente não tem tempo para nada. E aí Não. cai por terra qualquer outra coisa, né? E aí eu acho que também tem o que eu estava falando lá atrás, até da crença ali enraizada também, porque pensa comigo, né? Se eu não tenho tempo, eu não preciso fazer um monte de coisa que eu não quero fazer, né? É, Então eu exato. vou trabalhar mais, né? Eu vou trabalhar mais, não vou ter, de fato, não vou ter tempo. Então eu vou fazer de um jeito que eu não tenha tempo livre, porque tem um monte de outras coisas que eu não quero fazer. Exato. Eu sei que é meio chato, talvez, de ouvir, né? Mas assim, é igual eu É brinco, não. né, com meus Não é alunos. não. Não é não Se porque está no doeu, subconsciente já. É, aceita que dói menos, né? Porque é. é bem isso. A gente, talvez, né, pessoal assim que começa a atropelar demais as coisas ai, sem preocupado, né? A gente conhece várias pessoas que é assim, né, amor? Que falam, eu tô ocupado, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí a gente começa a falar assim, sabe? Dar umas direcionadas, assim. Você quer ver o que que dói? Quer ver o que que dói? Quem aqui de vocês aí já perdeu alguma apresentaçãozinha na escola de criança, ou um lugar que chegou atrasado, ou um compromisso que perdeu, porque você não arrumou tempo para ir? Ou, eu tive que trabalhar, não deu para eu ir. Então, isso acontece muito, né? Teve até alguns alunos, né, amor, quando você começou, acho que nas primeiras turmas, né? Que tinham bastante mulheres, né? Quando você tocou nesse assunto, nossa, foi uma choradeira, porque tem muitas técnicas já de um pouco mais de idade que não viram os filhos crescerem, porque nunca tinha tempo, nunca tinha tempo. Mas aí a questão de não ter tempo é você não se organizar e não se programar. Ah, mas você fala porque para você é fácil. Não, não é. Para ninguém é fácil. Só que se você não botar no papel e não botar como meta, se preparar para ter o tempo para você fazer as coisas que você precisa, você nunca vai ter. Porque, como a Janaína disse lá, a crença já está enraizada na sua cabeça. Né? Você ouviu a vida inteira que quem trabalha não tem tempo para nada, né? Às vezes Né? sua mãe falava, eu não tenho tempo para nada. Ou seu pai chega em casa, eu não tenho tempo para nada. Ah, pai, vamos jogar bola. Né, não tem tempo essas coisas. E aí você aprendeu ali, ficou fixado que adulto não tem tempo para as coisas. E aí você faz com que você gasta todo o seu tempo para você não ter tempo, não é? É isso aí, Doriva. Vamos. Mas o mais forte, eu acredito, é que a gente sabe, todo mundo sabe exatamente É, o que pode ser mudado. E a gente não está falando aqui que a gente não precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa. Mas a gente precisa também entender, como a Jéssica aí disse, dividir o tempo é importante. Então, entender dividir esse tempo. E, na verdade, gente, é dividir o tempo. Até o Dorival estava aqui esses dias, a gente estava até conversando sobre isso. Que essa pegada, né, que a gente trabalha, ele dá curso, né, gente, quem não conhece o Dorival, vai lá, segue ele, né, segue o Dorival aí, que é um cara vai, fenomenal, gente. não, vai lá que para treinamento aí para os colaboradores, até mesmo para vocês, é a base do base lá do ensinamento que vocês precisam saber, até eu que não sou protética, eu sei disso, que precisa treinar a coisa, na ponta da língua. Mas a questão aqui é o seguinte, a gente estava conversando justamente sobre isso, que o tempo é curto, mas quando está com presente, por exemplo, tem um filho, né? Então, quando ele está com o filho dele, ele está com o filho dele. Eu acredito que isso é o mais importante, né? O importante é você saber dividir esse tempo. Entender que não precisa ficar das 8 à meia-noite, por exemplo. Mas entender que se eu tenho, então, só meia hora para ficar com meu filho, é a meia hora que eu vou ficar.
eu estou com ele, porque não adianta nada você estar sentado ali com o celularzinho e o menino está brincando, a criança está ali e você não está ali. Então, dividir o tempo nesse sentido. E entender também o que dá para fazer, porque não é normal, gente, não é normal o laboratório trabalhar de domingo a domingo, de segunda a domingo, de segunda a sexta, a sábado, além do horário. Alguma coisa está disfuncional, a gente sabe disso, né? Eu mesmo já falei várias vezes para vocês aqui. Uma coisa é ser uma exceção, outra coisa é ser regra. Então, se for regra, tem alguma coisa disfuncional dentro do seu laboratório. Se você acabou de abrir o laboratório, 2 anos aí, 2 anos, tá? É o caminho, né? Que você está conhecendo como que é isso. Mas se você não fizer nada, vai passar 10 anos, vai ser a mesma coisa. E quando você olhar para trás, já foi, o tempo já foi. Então, alguma coisa disfuncional ali está acontecendo e você precisa descobrir o que, que é disfuncional. Então, essa produtividade aqui é importantíssimo você saber, porque às vezes você está ficando muito mais tempo mesmo no laboratório, porque você só está produzindo, mas não está sendo produtivo. Porque a produtividade é você fazer muito mais com menos tempo. Então, você Exato. entrega muito mais com menos tempo. E para isso, a gente tem a tecnologia, a gente tem pessoas, a gente tem processos, a gente tem várias outras coisas, organização, a gente tem metas, tem várias ferramentas para que torne isso produtivo e É. possível. Então, Aqui, ó. não deixa de pensar no tempo como fazer isso de forma inteligente. É trabalhar sim, mas de forma inteligente. É. Liga Aqui, ó. lá. Cachuzo, é Cachuzo? Acho que é isso, né? O nome desse também, se eu estiver falando errado, me perdoe. Aí falou, dói no coração aceitar, já passei por isso, deixar a família. Isso é. E você sabe que uma coisa, às vezes as pessoas acostumam que você não tem tempo para nada porque você sempre está fazendo alguma coisa a mais. E às vezes abusam disso. Duas historinhas rápidas para vocês. Primeira delas, 2000 e 2014, mais ou menos, não, mais de 10 anos atrás, o laboratório passou por um processo de mentoria tal, com um consultor de uma empresa tal. E aí a primeira coisa que nós decidimos fazer no laboratório, parar de atender o telefone depois das 6 da tarde. Por quê? Porque às vezes o pessoal ficava um pouco mais tarde no laboratório e os dentistas sabiam que tinha gente lá depois das 6. E aí o telefone tocava, o patrão fazia a galera atender o telefone. E se fosse moldagem, fazia ir buscar. Então os dentistas começaram a ligar às 6h30, depois começaram a ligar às 7, depois às 8, até que começaram a ligar às 9 da noite, porque a luz estava acesa, então tinha gente lá, dava para ver, então ligava, ó, dá para pegar uma moldagem aqui rapidinho, e o patrão falava, vai lá, vai lá, vai lá. Primeira coisa que cortou, tum, isso daí, não atendia mais telefone. E aí os dentistas começaram, mas eu vi que tinha gente lá, por que vocês não atenderam? Falou, porque não é horário de trabalho de todo mundo. A gente estava ali adiantando alguma coisa para o outro dia, mas não era o trabalho de atendimento ao cliente mais. Não, mas não é possível, assim não pode. Falou, sinto muito, mas esse horário a gente não vai botar o entregador na rua para buscar um molde. Então, e é verdade, já chegou o dentista ligar 9 horas da noite pedir buscar molde. Isso foi uma semana, 2, 3 semanas de reclamação. Na quarta semana, o cara já sabia que não precisava, não podia, não precisava ligar mais, que ninguém ia buscar. Isso nunca mais aconteceu. Por quê? A gente treinou o nosso cliente, que a gente poderia até estar lá, mas a gente não ia buscar moldagem esse horário. E acabou, parou. A segunda coisa que nós mudamos no laboratório foi o trabalhar de sábado, que a gente percebeu que de sábado era só enrolação. Era só bucha, era só quebrar galho para dentista, ou abuso de alguma coisa. Por exemplo, faz isso daqui rapidinho, sabe aquelas coisas assim, no sábado? Cortamos, sábado ninguém mais trabalha. A mesma coisa, 2, 3 semanas de reclamação e Só que, depois só que parou. isso daí do sábado já foi uma coisa
que foi quando eu comecei a Isso, é. Isso aí, administrar o aí eu laboratório. já Mas adiantei 3 anos, né? então, mas aí entende também, assim, É, só para entender, né, que nessa época aí, de 2017 aí, 2014, né, que eu entrei no laboratório em 2017. Em isso. 2014, praticamente todo mundo ficava depois das 6 também, né? Isso. Eu Porque era aí depois, colaborador na época, também não era sócio do laboratório. aí depois que a gente começou esse trabalho, tudo, ficava nos finais de ano, sempre. Gente, não adianta, é isso que eu falo, É, exceções. Final de exceção. ano, eu brincava que eu não tinha marido, porque final de ano eu sei que vai ter uma demanda maior e que vai realmente precisar ali, e tudo bem, porque não tem muito. A demanda é muito grande e mesmo que você se prepare tudo, você acaba tendo uma demanda maior do que o É, colaborador que você tem, do time que já está completo, e às vezes você não consegue fazer isso daí de contratar só para o final do ano e tudo bem, né? Mas é uma exceção, é. né? E A, dizer assim, ah, a outra historinha, é ah, rápido também. A outra historinha aconteceu hoje. Porque assim, o meu horário hoje lá no laboratório é das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu não sou mais patrão, eu sou empregado. Então eu tenho um certo horário para cumprir, até porque na empresa aqui eles não gostam que você faz o horário extra, o extra time, né? E tá certo ele exigir isso. Às vezes eu fico um pouco mais porque eu quero, não porque a empresa pede para que eu fique. Só que eu tenho meus compromissos. Então hoje era um dia de eu sair às 4 horas porque eu tinha horário no quiroprata. Porque protético também tem essa, as costas ferradas, viu, gente? Cuidem da saúde de vocês. E aí eu tinha horário às 4 horas. Quando foi 4:05, que eu estava um pouquinho atrasado já para sair, que estava finalizando umas coisas, o menino veio com um monte de caixa para eu selecionar a cor de pastilha, de bloco para fresar. Eu falei para ele assim, não, não vou. Ah, mas é rapidinho, então eu falei, não, já deu meu horário. Se você sabia que eu tinha que fazer isso antes de eu ir embora, você tinha que ter vindo antes. Aí o outro que trabalha com ele falou assim, ele tá certo. Se você sabia que você tinha isso, você tinha que ter vindo um pouco antes, porque o horário dele é às 4. Eu falei, isso, meu horário é às 4. E pronto. Assim você pode fazer no seu dia a dia também no seu laboratório. Porque quantas vezes o colaborador não vem com aquela coisinha para te pedir um ajustezinho, um não. toquezinho? Aí eu acho É que aí sempre na. eu vou ir um pouquinho mais além, tá? Aham. Porque talvez o pessoal que está assistindo tenha a outra moeda, O outro que lado, né? o outro lado, que é precisar que o colaborador fique um pouquinho a mais e o Isso. Mas colaborador aí é outra história, né? Aí é não. outra história. Mas é o que acontece na maioria das vezes, né? Mas eu estava Que dizendo assim, que eu tinha um compromisso. E muitas das vezes você tem um compromisso com a sua família, por exemplo, igual o Lancelotti falou aqui, ó. A filha dele nasceu e agora ele sente falta né? Que está full time no laboratório. E aí, se você já tem esse compromisso, você tem que deixar que as pessoas entendam que você tem um compromisso a cumprir. E não a questão de ficar no extra time, mas porque eu tinha um compromisso que eu tinha que sair às 4. E aí, mesmo o cara sabendo que eu tinha que sair às 4, ele chegou lá um pouco depois das 4 e queria que eu quebrasse o galho dele porque ele esqueceu de vir antes. E isso acontece várias vezes durante o dia. Sempre você está tendo que abrir mão do seu tempo para fazer alguma coisinha a mais. Ah, só mais esse. Ah, só mais um. Ah, esse é rapidinho, né? Igual no consultório mesmo, quantos pacientes não vai dizer, dá uma olhadinha aqui, o meu é rapidinho. Por que só o dele é rapidinho, né? E às vezes a gente vai abrindo mão do nosso tempo para poder. Uma frase que eu sempre escutei, você já ouviu também, né? Quem não tem agenda vive na agenda dos outros, né? Esse que é o grande problema do que eu quis dizer. Se você não tem a sua agenda estabelecida, você está trabalhando dentro da agenda dos outros. E isso é ruim. Ah lá, acaba acostumando, pondo em mau costume. Ó, o Elias Gonçalves. Um beijo, Elias. Então vamos lá, retoma o que você estava falando, que tem a ver com o que a Rafa está falando aqui, ó. O que fazer com os colaboradores não entendem isso?
Não entendo. Agora, não sei que hora que ela estava falando, porque a gente vai falando, né? Vem os comentários, eu não sei sobre o que que ela estava falando. Entendeu o que? Fala aí, Entender que Rafa. você, assim, eu acho que é de você ter os seus compromissos, né? Será? É, Bom, vamos lá, fala de novo, vamos, Rafa, aí, só para a gente fala recapitular. aí para nós. Eu É, acabei atropelando aqui. um ponto que eu sempre bati muito é em processos. Na minha cabeça, Exato. quando você coloca um processo dentro da tua empresa, todos eles vão, todos os que estão envolvidos ali vão saber quais são os passos. E isso é muito importante, porque não pega ninguém de surpresa. E quando você é, tem aquilo muito claro para você, o passo a passo ali do que vai fazer, você consegue educar o teu colaborador, né? A questão da educação é a mais difícil. Talvez isso que a Rafa estava falando aí encaixa nessa resposta sem eu saber qual que é a pergunta que ela está Aham. fazendo, mas você passar para o teu colaborador, para o time, o que a empresa quer, isso daí talvez seja o mais difícil, que é a gestão de pessoas. E quando você consegue fazer até você saber exatamente o que você quer para a tua empresa, para você poder passar para os seus colaboradores, esse é um ponto muito forte, porque agora acabei de lembrar um negocinho aqui, que eu vou fazer um parênteses aqui, em relação ao exemplo. Porque muitos querem que os colaboradores façam, mas eles não dão um exemplo. E não adianta, gente. A partir do momento que você resolveu ser o dono do laboratório, eles vão olhar para você. E mesmo Claro. que você é o dono e você pode tudo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Essa é a grande verdade. Então, eu não estou falando em relação a horário e tudo mais, mas muitos, já vi muitos, sabe? Daquele patrão sendo chefe, sabe? Que chega, despeja, mas ele mesmo não faz nada daquilo que ele falou. E ele tem, por exemplo, ele tenta motivar a equipe, mas ele mesmo está totalmente desmotivado. Ele tenta fazer com que os colaboradores acreditam na empresa, mas ele mesmo não acredita. Ele tenta falar de qualidade, mas ele mesmo faz um trabalho mais ou menos e fala que está tudo bem. Ele tenta, mais uma vez, falar de qualidade e de repente está fazendo aquele jeitinho brasileiro. Então tem muitas entrelinhas assim que você está em evidência, você está sendo observado em tudo que você fala. E às vezes você fala uma coisa, depois você desdiz o que você falou. Então tudo isso vai formando o que a gente chama de cultura da É. empresa. Então você fazer o teu colaborador entender o teu contexto ali faz parte da tua cultura, da cultura daquela empresa. E Uhum. não adianta, gente, não adianta você colocar um quadrinho bonito, com palavras lindas, maravilhosas, mas no dia a dia não é isso que acontece. É. Então, muito disso a gente precisa olhar para a empresa. Por isso que toda vez eu falo que a gente precisa olhar para a empresa como empresa mesmo. Porque às vezes isso daí só fica num papelzinho lindo, né? Como sonho maravilhoso de uma coisa, mas não faz nada em, como é que fala, realmente aplicável, né? Só, É. só, só fica por falado, mas não fala nada, não faz nada, né? Não tem atitude para isso. Uhum. Ó, você quer ver? Você estava falando de processo primeiro, né? Eu, como consultor da Evoclar, na parte de cerâmica, mas muitas vezes eu resolvia alguns problemas de metalocerâmica de algumas pessoas fazendo uma pergunta. Porque a reclamação sempre era a mesma. Ah, minha cerâmica de um tempo para cá começou a trincar. Ah, começou a aparecer bolha. Ah, a cerâmica está soltando do metal. Ah, eu não sei o que está acontecendo. E meu trabalho não era assim. Agora está começando a ficar desse jeito. Primeira pergunta que eu fazia: trocou a pessoa que passa opaco no seu metal? Aí a pessoa falava assim: uai, trocou, por quê?
Eu falei, dá uma olhada como é que ele está passando opaco. O problema todo está ali. E 99% das vezes estava. Porque a pessoa não estava fazendo o processo correto. Por quê? Porque foram ensinando de qualquer maneira. Às vezes você começa a trabalhar de um jeito e você passa para uma pessoa. Essa pessoa cria uma maneira dela. O Elias, ele sabe. E aí, depois de um tempo, essa pessoa ensina outra, que ensina outra, ensina outra. Quando você vai ver, a quinta pessoa que está passando o pago já não passa nem perto do que o primeiro passava. E é onde começam todos os problemas na cerâmica. Que é o cara só vê na hora do glaze, ou na hora de finalizar, ou depois da peça já adaptada na boca. E o processo todo lá do começo não foi feito correto. Por quê? Porque não se estabeleceu um processo escrito, que um processo aprendido, tudo bem, mas quando você tem um processo escrito, você tem um roteiro para a pessoa seguir. Então, se ela Mas não segue aquele roteiro, ela já está fora do processo. é bem complicado esse. Ah, vamos fazer um processo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o processo lá no laboratório, eu falava assim para eles: gente, vamos fazer um processo. Me fala aí, o que que você faz? Olha, foi triste, porque muitos não sabiam, porque acaba sendo tão automático, né? Ó, De. Elias, Imagina, deixa eu Elias, responder eu para quero ele. que Ô, você Elias, contribui, imagina. Ô, Elias, você traz sabe efeito que para com, nós. com relação ao processo, eu escutei e vivi, né, a maior piada da história até hoje, né, que eu conto para todo mundo, que foi quando você perguntou para aquele nosso amigo a proporção que ele usava de revestimento e de líquido para fazer a fundição. Que ele falou que para cada mãozada de revestimento ele usava 2 glu-glu do líquido. Olha o processo que ele seguia, né? E é exatamente isso. As pessoas não têm aquilo estrito, né, para seguir. Não, não, não sabe. E eu também sou muito grata ao Elias, porque muito, muito, muito do que eu aprendi com ele, bicho. Pode meter o B dele aí, pode falar à vontade, que a gente agradece. Que o Olha nosso lá, intuito a Rafa aqui, tá falando dos pops, ó, que você fala bastante, ó. o nosso intuito aqui é isso, é abrir a mente mesmo de vocês, para que vocês enxerguem um laboratório como uma empresa de fato, para vocês poderem otimizar e tudo isso, otimizar mesmo, gente, porque hoje o que a gente mais ouve mesmo, eu não tenho tempo, porque eu não trabalho muito, eu não vejo dinheiro. E esse é um dos passos, né? É olhar. Mas é interessante essa parte de fazer o processo justamente por isso, porque como eu falei, vou querer escrever esse POP, né? Lá, o que é o procedimento operacional tal, vou colocar tudo isso direitinho, né? Mas eu não sabia exatamente, porque eu não sou protética, tá, gente? Eu sempre falo isso, eu não sou protética, então tá bom. Então vamos lá, vamos escrever. E a maioria não sabia escrever exatamente, porque, como Elias falou, eles aprendiam de um jeito que o outro se ensinou tudo, mas é muito raso, né? Não sabe. E outra coisa muito interessante é que também, se por exemplo, se um faltou, só um que sabe qual que é a função do tudo o resto. Quer dizer, se você tem um negócio ali, um passo a passo, o melhor processo, o melhor POP é aquele que qualquer um que olha, até eu que não sou protética, eu vou olhar o passo a passo e falar assim, eu vou começar por esse, vou fazer esse, vou fazer e vai virar alguma coisa, e vai sair, entendeu? Exato. Esse é o melhor processo operacional que você pode criar. É aquele que, independente de quem for fazer, vai lá e vai fazer certo, vai dar É certo. aquele de treinar o macaquinho, né? Exatamente, que qualquer pessoa que pegar consiga. Por que que quando a gente quer fazer uma comida diferente, a gente vai buscar o quê? O que que é, meu amor? Quando você quer fazer alguma comida diferente, o que que você vai buscar? Receita, né? A receita, porque ali está o processo, está o passo a passo. E a primeira coisa que o técnico faz quando compra um equipamento novo, um material novo, ele pega a embalagem e joga fora. Tô olhando aqui os comentários. Joga fora com a receita, com o processo, ou com o manual de instruções. Isso é muito comum no Brasil mesmo, né? Muito comum.
Aqui eu vi um exemplo do seguinte: chegou uma fresadora nova no laboratório, né? Então ninguém relou a mão na fresadora enquanto não veio o técnico da empresa para ligar ela na tomada, pegar o manual e seguir todos os processos e ensinar alguém de como mexer naquilo. No Brasil, se a fresadora chega hoje, em 10 minutos ela já está na tomada e o cara está apertando o play para ver como é que funciona, sem saber se aquilo vai dar certo, não vai, só para ver o negócio funcionando. E aqui não, aqui o processo é exatamente seguido à risca, né? Fugindo um pouco do assunto, mas por que que as coisas, né? Muitas vezes as pessoas falam dos Estados Unidos, que aqui tudo funciona, porque tem que funcionar diante de um processo. Hoje você saiu, né, com a colega nossa para fazer um exame na criança dela, né? Porque se não tivesse aquele papel, ela não faria matrícula na escola, não é verdade? Aí um Exatamente. outro rapaz falou assim, mas por que que ele não faria matrícula? Mesmo que eu fizesse o exame depois? Eu falei, não, porque você precisa ter o processo para começar as coisas. Então, todo mundo já sabe que você Tem precisa daquele os papel, requisitos, né? tem os pré-requisitos, e isso são processos. Então, a produtividade melhora quando você entende os processos. É aí que está a chave do negócio, né? Exatamente. E para a gente encerrar. Que horas são aí que eu tô sem relógio? 7:55. É. Então, para a gente ir já fechando o tema aí, o que a gente precisa entender que para nós hoje está muito fácil, gente, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor também, e a tecnologia ela pode realmente otimizar muito o nosso tempo. E as pessoas têm, às vezes eu converso com gente e falo assim, Deus me livre, nunca mais, nunca vou trabalhar com ninguém, não quero. Tá tudo bem, é uma solução para você, mas pense se não tiver você, não tem mais ninguém, né? Então isso também é uma solução, mas também pode ser. Então você precisa saber dessa outra realidade e se preparar para essa outra realidade, que se não tiver você, não tem ninguém. Então a gente olha para tudo isso que a gente tem de ferramenta para a gente poder otimizar ainda mais o nosso tempo. Vamos usar ao nosso favor, né? A tecnologia está aí, a gente sabe que ela pode vir, ela pode ajudar, ela pode não, ela ajuda e ajuda muito, Agrega e né? muito. Ela agrega muito, e a gente precisa olhar o que a gente pode também agregar como pessoas. E aí, o pessoas é mais difícil, né? Porque quando a gente fala assim, ah, vamos contratar uma pessoa para delegar. E é muito difícil mesmo, vamos dizer, desafiador, você delegar para uma pessoa. Mas qual que é o problema? É você delegar para alguém sem saber exatamente o que aquela pessoa sabe fazer, só delargar, né? Vou largar na mão dela. Aí vai mais uma vez lá atrás, você olhar e naquilo que você acredita como verdade ali, que eu falei, e aquilo que você acredita, ah, peraí, eu não vou trabalhar com ninguém porque não vai dar certo, eu não vou delegar para ninguém porque ela vai fazer errado, eu vou demorar muito mais tempo ensinando uma pessoa do que eu indo lá e pegando e fazendo sozinha. Então, várias barreiras que também vêm com aquilo que você acredita como verdade. E aí acaba acontecendo mesmo, para só validar aquilo que você pensa. Mas não é porque você pensa, porque é aquela verdade que você acredita, mas é porque você não faz da maneira correta, né? Que tem toda uma maneira correta para você delegar, para você poder também ter uma pessoa ali que consiga ajudar você, não é verdade? É bem complicado, porque assim, parece que a gente está falando uma coisa assim que de um lado é tão difícil de realizar e do outro lado é uma coisa tão óbvia de se fazer. Mas se você não parar para botar isso mesmo como meta de poder tirar um tempo para você,
reescrever os processos do laboratório, delegar funções e, às vezes, abrir mão de algumas coisas que está te tirando seu tempo, você não vai melhorar a sua produtividade, né? Então, é realmente entender como funcionam as coisas. Na verdade, a gente precisa parar de ser criança e crescer, ser gente grande, ser adulto, porque eu vejo a realidade no Brasil, principalmente, né, que é o nosso público, é o brasileiro. Eu vejo hoje, assim, não vou dizer que é geração, mas o momento que o país vive, a quantidade de distração que as pessoas têm é enorme. E aquilo vai tomando seu tempo. E quando você vê, aquilo toma seu tempo, toma seu dinheiro, toma sua família, toma sua paz. E quando você vê, você perdeu muita coisa na sua vida que passou assim, ó, coisa de 2, 3 anos e você nem percebeu. Nós tivemos essa triste realidade de visão, nós tivemos agora há pouco tempo no Brasil, depois de 2 anos e meio. E foi chocante que a gente viu algumas pessoas assim, que nesses 2 anos e meio que a gente não via, parece que a gente viveu 10 anos a mais do que essa pessoa. Pela quantidade de coisas que a gente realizou, quantidade de coisas que a gente estudou, que aprendeu, que evoluiu, e as pessoas ficaram, eu não vou dizer que ficaram no mesmo patamar, retrocederam do que elas eram antes. Então, a gente tem que parar um pouco dessa quantidade excessiva de informação que às vezes atrapalha a nossa cabeça e ser focado na nossa vida. A gente não cuida da nossa vida. E a nossa vida é muito importante. E a nossa vida que eu digo não é dinheiro, não é realização, não é bens materiais. É estar bem. Estar bem. Mas, né? Ter paz. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Isso é raridade hoje em dia. É para poucos. E não é tão difícil a gente alcançar isso. Quando a gente tampa os nossos olhos para as distrações do nosso dia a dia, talvez a gente consiga enxergar um pouco disso que eu estou falando, porque eu até brinco com a Janaína que eu falo assim, hoje eu até entendo o que o Pablo Marçal fala, né? Que muita gente tira sarro do Pablo Marçal de muita coisa, mas se vocês olharem muitos vídeos dele, ele fala assim, ô, gente, vocês não entenderam o rolê. E é verdade, muita gente não entendeu o rolê. Qual que é o sentido de tudo de estar aqui, assim, de fazer o que a gente faz? Tem que ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro. Tem que produzir? Tem que produzir. Tem que viver? Tem que viver. Mas tudo tem o seu momento e sua hora certa de fazer e de acontecer. A gente não vai conseguir tudo de mão beijada, não vai ser tudo rápido, não vai ser fácil, vai ser doído, vai ser sofrido, mas vai acontecer. Só que se você não começar hoje, você não vai começar amanhã. E você não vai começar depois. E se você estiver esperando o momento certo para não, porque quando eu tiver ali, eu vou fazer. Quando eu tiver essas coisas, eu vou fazer. Quando eu comprar meu carro, quando eu viajar para. Sempre tem um quando. E quando você vê, passou 10 anos, você não fez nada, não saiu do lugar. É triste isso, mas é uma realidade que hoje eu consigo enxergar em muitos amigos. E é triste de vê-los assim, evoluindo na vida, porque na verdade você não é que você não evoluiu, você ficou para trás. Que tem uma diferença de ser velho e ser antigo, né? O velho é o ultrapassado, o antigo é o que tem muita idade. E graças a Deus eu estou ficando antigo, eu não estou ficando velho, porque eu estou sempre me renovando com a idade passada. A idade vai passando, mas eu estou me renovando. Então a gente está ficando, graças a Deus, a gente está ficando antigo e não está ficando velho. Eu sei que parece um papo cabeça demais falar isso, mas às vezes a gente precisa dessa chacoalhada assim, para nós mesmos acordar. Eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim, porque todo dia eu tenho que lembrar disso, a Janaína tem que lembrar disso também. E é nessa parte aí que nós estamos aqui para ajudar vocês. Porque muitas das coisas que vocês estão passando hoje ou passaram alguns anos atrás, a gente também já passou e às vezes está passando agora. E a gente tem a experiência de ter evoluído por cima disso, que a gente pode ajudar vocês a cortar caminho. E cortar caminho não no sentido de arrumar um atalho, e sim de percorrer mais rápido, que é fazer a mesma distância em menos tempo. O que a gente demorou talvez 10 anos para aprender, a gente pode passar para vocês aqui em questão de 1, 2 horas. E nós estamos aqui para ajudar vocês, gente.
Acho que eu falei demais, né, amor? Foi bom. Não, tô Você está lendo, lendo aqui, né? tô lendo os comentários. É, vamos lá, gente. Manda, É, manda aí eu, de tudo, até ele estava falando ali, né, que a gente meio que prega para o deserto, mas na verdade a gente fala o óbvio, né, o óbvio que é, todo mundo João sabe, Batista que, pregando no deserto. É isso aí. que, que, que com Valeu, certeza Dobson. o que a gente fala não é, talvez não seja novidade nenhuma, mas eu acredito mesmo, eu acredito que uma hora a ficha cai, assim, sabe? Acho que a chave vira e cada um tem seu tempo para virar. Eu gostaria muito, assim, o meu desejo desde quando eu comecei o canal é justamente esse, para que nem se for uma sementinha mesmo, aquela coisinha, um negocinho entra que a pessoa ficar com a gente na cabeça lá e falar assim, poxa, sabe que é verdade? Eu acho que agora eu tenho que acordar. Nossa, legal, eu gostei. Não, já ouvi um monte de gente falar sobre isso, mas né, sabe, em uma hora, assim, eu acredito mesmo que uma hora vai cair e vai fazer fruto, sabe? Eu acredito que vai chegar um momento que a pessoa vai realmente querer fazer diferente para ela começar a colher resultados diferentes. E cada um tem seu tempo. Gostaria muito, como você falou, de encurtar esse tempo, né? Porque eu vejo isso, eu vejo prova viva dos meus alunos, assim, daqueles que estão mais próximos, assim, de mim, e eles, às vezes, têm 10, 15 anos, 20 anos mais novo que a gente, assim, eu falo, poxa, que massa, porque se eles estão assim agora, daqui 10 anos eles podem estar muito além do que a gente chegou, né? Eu acho que aquela história do que o, como é que é? Como é que chama? Tipo, o estudante, né? Ele supera o mestre sempre, É, né? é, Essa é a melhor coisa, é a melhor melhor coisa que a coisa. gente tem é quando a gente olha o que a gente ensina e vê que a pessoa melhorou, evoluiu e tudo mais, assim. Uhum. Isso daí é a melhor coisa que tem. É. Ó, a Yara falou aqui, ó, é complicado porque quando se fala em empreender, nunca pensamos em paz, em sim em trabalho. Ô, Yara, mas você não pode colocar isso como uma antítese de paz e trabalho. Porque se você tem Ou bastante faz trabalho para ou fazer, trabalho. se você tem bastante trabalho para fazer, isso dá uma paz enorme, porque quer dizer que você está produzindo. E isso vai te gerar frutos. Então isso traz paz para você. Porque trabalhou bastante, trabalha, 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 você consegue mais dinheiro, você paga suas contas, conquista mais coisas É e você Lara, tem paz. é, Ah, é não Lara? é Yara, é Lara. Então, a Lara, que é Lara minúscula, aí para mim parece Yara, desculpa, É, gente. Aí a Simone falou aqui, ó, difícil montar equipe quando as pessoas aprendem e montam próprio. Agora estou pensando em terceirizar. Você precisa conversar mais com a Janaína aí para a gente entender isso daí, ó, Simone, porque tem uma coisa também que a gente fala, né? O que você queria? Que eles aprendessem só mais ou menos e ficassem com você? Ou que eles fiquem bons e vão embora? Porque pensa em trabalhar pouco tempo com uma pessoa boa do seu lado ou trabalhar a vida inteira com alguém mais ou menos. Isso também não é é, produtivo. é. O Elias falou, empresário não tem paz. Não, tem sim, Elias. Oh, claro que tem. Depende do que você imagina como é paz. É. Há uns anos pra cá, a gente vai ficando, como é que você falou? Que não fica Vai velho, fica. ficando antigo. A gente vai ficando antigo, a gente vai tendo outros parâmetros, né? E eu adotei isso para minha vida, sabe? Se tira minha paz já é caro demais. Então, para mim, tem que ter paz, sim. A Lara, Janaína abre o curso. Deixa eu te falar. Eu não tenho data para abrir o curso, a gente ainda não sabe. Mas na bio tem um link para um WhatsApp, para um grupo de WhatsApp. Nele a gente avisa das lives, quando vai ter live, quais são os temas da live, tudo. E aí vocês ficam por dentro e quem tiver lá no grupo vai ficar sabendo quando a gente abrir
a Isso, nova turma vai do ficar curso. sabendo primeiro que todo mundo, né? Ele- Quando abrir a nova turma. Exato. Então é só ir lá no link da bio lá. E lá na bio tem um linkzinho do grupo Entra do no grupo de WhatsApp e entra WhatsApp. lá, tá? Isso Lembrando aí. também, gente, que a gente tem o canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Essas lives ficam lá mais compiladas, sabe? Então, assim, com direto ao ponto. Então, você começou a assistir agora, quer assistir, vai lá, já tá direto ao ponto, então já entra lá e assiste. Tem o Comenta, canal, se tem os inscreve. cortes, né? Tem os cortes, tem as aulas inteiras, tem algumas entrevistas que a gente fez, né? Com alguns técnicos, a história de vida nossa, de outros técnicos Tem também. bastante Tem conteúdo lá. muita coisa lá. Entre no YouTube. E outra, se achou legal, manda no grupo de WhatsApp lá para as outras pessoas conhecerem, porque a gente tem que evangelizar a galera, espalhar a palavra, né? Como disse. Né? Então, E, quanto mais e pessoas estiverem pensando melhor, melhor fica para todo mundo. outra coisa também, temas de lives, assuntos, manda no direct lá, dá a sugestão pra gente, que a gente vai estar aqui Isso. discutindo. Como eu sempre falo, tá? Quem tá sempre aqui, a nossa verdade não é a verdade absoluta. A gente tá respondendo, a gente faz isso daqui baseado no que a gente viveu. Então, o que a gente viveu, a gente deu certo para nós, o que não deu certo para nós, a gente está falando. Cada um tem uma realidade diferente, mas a gente aprende muito mais com os erros dos outros. Então, é melhor vocês aprenderem com o que a gente fez. A O que a errar, gente errou. vai errar menos, vai errar menos. Tem cada rasteira que não é brincadeira, né? Então, assim, a gente está aqui para passar isso, a nossa experiência do dia a dia. Então, vocês ficam à vontade lá de perguntar, e sempre vai ter as pessoas que entram também, que debatem os assuntos aqui, a gente vai crescendo, né, e evoluindo aqui com cada um também. Exatamente. É isso aí. Mais alguma Fechou? coisa? Não, acredito que não. Acho que não. Acho que Então foi tá isso. bom. Isso aí. Um beijo para todos vocês Certo. que ficaram aqui. Obrigado pela companhia. Desculpe se a gente falou algumas verdades aí que dói. Era para doer mesmo, tá? A intenção é essa, tá, gente? Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pela presença de vocês, tá? Eu que agradeço. Beijo e boa noite. Tchau, tchau. Beijo.